Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico e ao mesmo tempo maravilhoso, que é quando alguém morre em Jesus Cristo, para onde vai a alma dele? E com essa pergunta vem uma outra, com essa questão aqui também surge uma dúvida. Essa alma, ela fica fazendo o que? Ela vai para o céu e lá no céu ela aproveita tudo de bom que o céu tem a oferecer? Ou ela dorme? A isso há uma teoria que se chama o sono da alma. Existem algumas religiões cristãs que defendem essa ideia. Por que eu falo religiões cristãs? Porque elas não se consideram uma igreja evangélica. Elas pregam que para você ser salvo você tem que estar naquela religião. E com isso várias pessoas acabam abraçando esses ensinamentos. Da onde surgiu essa questão, essa ideia do sono da alma? Nós vamos ver na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Exatamente nesse final do versículo, e o homem passou a ser alma vivente, isso traz um entendimento de que ele tem uma alma que é viva e quando ela morre, então ela dorme, ela descansa. Vamos pegar agora a tradução em hebraico para ver como que fica. A gente vai compreender aqui alguns princípios importantes. Antes de mais nada, já peço, deixa o seu like, o vídeo é bom, pode apostar. Se você não gostar ou ficar com alguma dúvida, põe no comentário. Se eu puder, eu vou te responder e vou te ajudar. E assim você também me ajuda com o seu like, se inscreva no canal. Se você é inscrito, veja a sua inscrição, se está tudo ok, porque às vezes o YouTube ele tira algumas inscrições e você acha que está inscrito e não está mais. Então confere lá, ajuda o canal. Vamos para o texto em hebraico. Então formou o tetragrama sagrado Elohim ao homem do pó da terra. O homem aqui é Adam, que é o nome de Adão. E lhe soprou nas narinas a Neshamat, e o homem passou a ser Nefesh Hayah. Vamos aprender alguns princípios importantes aqui. A primeira palavra que a gente vê é Neshamat. Neshamat quer dizer alma. Depois nós vemos também a palavra Nefesh, que também quer dizer alma. Como assim? Tem dois tipos de alma na Bíblia? Tem. No hebraico não existe só um tipo de alma. Neshama quer dizer a alma divina ou o fôlego de vida. E nós temos Nefesh, quer dizer a alma vital. Temos ainda uma outra palavra que não está aqui nesse versículo, que se chama Ruah. Esse Ruah é traduzido como espírito, ele também é traduzido como vento, como sopro. Essa palavra, por exemplo, está lá no comecinho de Gênesis, quando fala assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, está exatamente a palavra Ruah. Mas Ruah não está aqui nesse texto. Nós temos Neshama e nós temos Nefesh. Você viu aí na tela? Entenda uma coisa, aqui está transliterado para o nosso alfabeto. Em hebraico são outros tipos de letra, mas aqui é só para você ter uma compreensão boa. Neshama
significa fôlego de vida, ou então a alma que ela vem de Deus. E nefesh é quando a alma de Deus entra no homem. Quando a Neshama entrou no barro, então o homem passou a ser nefesh. Hayá, hayá quer dizer vivente, vivo, ou seja, uma alma viva. Essa é a primeira definição. Ok? Vamos prosseguir. Essa palavra nefesh, ela também é chamada no Novo Testamento de nafesh. Há uma pequena variação. Nós temos também mais algumas variações da alma, mas hoje eu não vou falar aqui, para o vídeo ser bem dinâmico, rápido e prático. Quando Deus fez o homem, então ele assopra a Neshama, a alma que está dentro dele. Deus, ele tem alma. Ele sopra a Neshama, e quando a Neshama toca no barro, no homem formado pelo pó da terra, ali ele recebe a Nefesh Hayá, ou seja, a alma viva, a alma que se formou junto com o sangue. A palavra Nefesh, como eu falei, no Novo Testamento, ela tem uma pequena variação e vai então para Nafesh. Eu vou deixar 2 versículos, Lucas 1,46, está aí na tela, é o canto que Maria fez quando ela descobriu que ela que ela estava grávida pelo Espírito Santo, e ela declarou que a nafesh dela engrandecia ao Senhor. Jesus, o nosso Senhor, ele também disse que ele tem uma alma, uma nafesh ou uma nefesh. Marcos 14:34. Ele diz que ele estava triste, a alma dele, a nafesh, estava triste até a morte. Que interessante, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele tem uma alma vital, uma alma com o sangue? Pois é, aqui no texto diz que tem palavras dele. Minha alma, não é minha Neshama, mas minha nafesh está triste até a morte. Agora, a tradução em português, infelizmente, ela tem muitos erros, ok? Estou falando de tradução. Como eu disse, fôlego de vida é a Neshama, mas a gente encontra esta palavra traduzida fôlego de vida em Eclesiastes. Só que em Eclesiastes, no hebraico, não está falando Neshama, e sim Rua, que é o Espírito. Vamos ver o versículo já de forma correta. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo Rua. Então, na nossa Bíblia em português está fôlego de vida, mas no original hebraico é Rua, o mesmo espírito, ou o mesmo sopro, o mesmo vento. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Segundo esse texto aqui, o sábio Salomão falou que os animais são iguais aos homens, ou seja, eles têm Rua também. Nós costumamos a ouvir nas igrejas que animal não tem espírito. Salomão aqui na Bíblia falou que tem Rua. Salomão está certo disso? Salomão tem certeza disso? Muita gente acredita que sim, que a sabedoria dele que veio de Deus era para tudo, para o mundo espiritual. Muita gente acha que a sabedoria dele era humana, que o mundo espiritual ele não conhecia muito bem. Então vamos ver mais algumas declarações de Salomão. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito, ou seja, o Rua, volte a Deus que o deu.
Salomão declara aqui então que na morte o corpo deve voltar para a terra, o pó. Agora, o rua, o espírito, o sopro, o vento, esse volta para Deus. Declaração do sábio Salomão. Uma coisa que eu estava esquecendo de mencionar é que quando Deus fez o homem, ele não teve o propósito de fazer o homem morrer. A morte foi a consequência do pecado. Deus coloca uma árvore no meio do jardim do Éden e nesta árvore Deus falou: essa aqui vocês não podem comer do fruto que há sobre ela. Se vocês comerem, certamente morrerão. E como o homem pecou, desobedeceu e comeu do fruto que não era para comer, veio então sobre ele a morte. Aqui Salomão está falando sobre a morte. Quando acontece, o corpo tem que voltar para o pó da terra, ou seja, a pessoa tem que ser enterrada. E o espírito vai para onde? Vai para Deus que o deu. Essa é a definição que o Salomão tinha sobre a morte. Agora nós vamos para a definição sobre a morte pelo rei Ezequias. Você conhece muito bem a história do rei Ezequias, foi um homem de Deus, fez a vontade de Deus, o Senhor o prolongou mais 15 anos de vida, e nesse período que ele foi curado, então ele fez uma canção, ele fez uma poesia. Vamos ler um pouco, porque aqui ele coloca a sua definição sobre a morte. Isaías 38, versículo 10, ele diz assim: eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do Sheol. Essa palavra aqui na nossa Bíblia provavelmente está além. Eu vou falar já já sobre o Sheol. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei a Iá. Iá é um dos nomes de Deus. Nesse texto, inclusive, está Iá 2 vezes. Ele fala, já não verei a Iá. Depois ele repete, Iá na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Se você ler o texto todo, você vai perceber aqui que Ezequias então estava se lamentando muito porque ele ia morrer. E ele declara algumas coisas importantes. Primeiro ele fala sobre o Sheol. Ele estava em pleno vigor dos seus dias e ele ia para o Sheol. Entendimento daquele tempo bíblico. Uma pessoa quando morre, ela vai para o Sheol. O que é o Sheol então? O Sheol é o mundo dos mortos, ou o além. Quando uma pessoa ia morrer, então eles mencionavam isso, Sheol. Nós vamos ver se o Sheol tem a ver com o inferno ou se ele tem a ver com o céu, daqui a pouco. Vamos continuar no texto. O rei, ele declara aqui que se ele morresse, ele não ia ver mais ao Senhor, a Iá. Mas vamos entender aqui, ele via o Senhor? A gente vê algum texto na Bíblia que fala que ele tinha visões, que ele era um profeta. Não há nenhum texto sobre isso. Então, ver o Senhor aqui provavelmente era uma expressão. Ele estava dizendo que se ele fosse para o Sheol, para o mundo dos mortos, ele não ia ver mais o Senhor. Agora, olha que interessante o que ele declara no versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura, ou temor, medo. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção. Que alma é essa daqui? Nefesh. Ele falou, Deus amou a minha alma. E essa cova, essa palavra, seria Mishahat, então algo como tumba, cova, sepulcro, algo assim.
Mas olha só, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O Sheol não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Provavelmente na tua Bíblia está escrito a sepultura não pode te louvar, mas aqui ele não fala sepultura, como ele falou no versículo 17. A tumba, ele não fala isso, ele fala o Sheol. Agora ele está falando do mundo espiritual. Então ele tinha convicção do mundo espiritual. E na visão dele, ele diz, o Sheol não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. A cova aqui é a palavra voa. Então já é algo mais profundo. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu te faço. Nesse texto aqui então é o suposto sono da alma. A pessoa morre e ela não tem consciência, ela não pode louvar a Deus. Mas foi isso que Ezequias realmente falou para Deus? Ele disse, segundo o entendimento dele, que se ele morresse, ele não poderia mais louvar, ele não poderia mais adorar. E aí ele declara, só quem está vivo pode louvar, como hoje eu faço. Então aqui ele está dizendo, eu quero viver e eu quero te adorar. É nesse sentido. Mas o rei Ezequias parece entender que no mundo espiritual, lá no Sheol, ele não pode fazer absolutamente nada. No entanto, foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele falou que realmente o Sheol é onde você vai e você dorme. Vamos ver as palavras de Jesus. No capítulo 16 de Lucas, nós vemos a parábola do rico e o Lázaro. Primeiro, o que é parábola? É uma história que não necessariamente ela é verídica, ela aconteceu. O mais importante dessa história é a mensagem que ela quer passar. Isso é parábola bíblica. E aqui então conta a história do Lázaro e do rico. Lázaro, ele era pobre. Só para você saber, a título de informação, no hebraico o nome dele é Eliazar. Então ele era muito pobre, o rico desprezava ele. Por fim, os dois morrem. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão, seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na nossa Bíblia está no inferno, no entanto, no hebraico está no Sheol, ou seja, no mundo dos mortos, aquele mesmo Sheol que o rei Ezequias falou que ninguém pode louvar. Então Jesus disse assim, no Sheol, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Opa, então Jesus nos dá uma explicação aqui importantíssima, que o Sheol é um lugar de tormento. Veja bem, Ezequias não sabia muito bem o que acontecia no Sheol, mas ele acertou, porque ele falou, no Sheol não podemos te louvar como eu posso fazer agora que eu estou vivo. E aqui Jesus diz que o rico foi para o Sheol e lá ele estava em tormento. Isso é uma coisa que para nós cristãos a Bíblia chega para a gente assim, tudo é inferno. Eu vou adiantar que o céu ele tem vários departamentos e o inferno também. Então o Sheol não é um lugar muito positivo, mas é um lugar que era muito comentado no Antigo Testamento, o mundo dos mortos. Na nossa Bíblia, essa palavra Sheol às vezes
está como cova, como sepultura, como abismo, e no Novo Testamento ela é colocada muitas vezes como inferno. O Sheol então faz parte, ele lembra sim esse inferno, porque Jesus disse que o rico estava em tormento. Depois você vai perceber na parábola que ele consegue ver a Lázaro, ele pede para o Abraão falar para o Lázaro molhar a ponta do dedo com água para refrescar ao rico. Então quer dizer, ele precisava de água, ele estava sofrendo ali. E Abraão então declara que Lázaro não pode fazer isso, tem um grande abismo entre eles. Essa palavra abismo aqui, Shurra Gedolá, quer dizer algo como uma cratera enorme, algo que estava atrapalhando, um buraco ali, uma divisão entre eles. E nisso o rico fala, então deixa eu falar para minha família não vir para cá. O que o Senhor Jesus nos mostra aqui? Que mesmo no Sheol, aquele rico tinha consciência. Ele queria pregar para a sua família, mas ele não podia porque ele estava morto. Então, por acaso isso aqui tem a ver com o sono da alma? Parece que não. Jesus declara que no Sheol, quem está em tormento tem consciência. Alguém pode falar, mas isso é uma parábola, é uma história que não aconteceu. Ainda que essa história não aconteceu, nós não sabemos se sim ou se não, mas a mensagem dela é verdadeira. Veremos algo mais profundo agora. Aconteceu na morte de Jesus. Você sabe muito bem que ele foi crucificado e dois malfeitores. Um deles reconhece o seu erro e pede para Jesus: lembra de mim quando entrares no seu reino. Mas olha aqui que Jesus responde. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Paraíso no hebraico é Gan Eden, que nada mais é do que o jardim do Éden. Este nome, esta palavra, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, quando fala jardim do Éden, no hebraico é Gan Eden. O que Jesus fala para ele então? Você vai estar comigo hoje no Gan Eden. E a tradução para a gente vem como paraíso. Paraíso em latim quer dizer um jardim cercado de muros. Na parábola, Jesus fala o seio de Abraão. Já aqui para o malfeitor, ele declara: você vai estar comigo hoje no Gan Eden. Então o Gan Eden e o seio de Abraão é a mesma coisa? Olha, não dá para a gente afirmar 100%, mas a ideia que todo mundo tem, e essa ideia é bem aceitável, é que antes do sacrifício de Jesus, então todas as pessoas boas que cumpriam os mandamentos de Deus iriam para o seio de Abraão. E agora em Cristo, isso nós temos absoluta certeza que nós vamos para o Gan Eden, o jardim do Éden. O que muita gente acredita é que o seio de Abraão se transformou então no Gan Eden, ou seria um departamento ao lado. Nós não podemos afirmar com certeza, mas uma coisa é certa, é muito melhor que o Sheol. O Sheol, o rico foi lá na parábola e ficou em tormentos. Agora aqui, com certeza, este malfeitor que foi salvo, ele estava no melhor lugar que o ser humano poderia estar. Quando Deus fez o homem, ele colocou o Gan Eden, o jardim do Éden, e esse jardim era o melhor da criação. E percebe-se então que quando a pessoa morre em Cristo, ela vai para esse jardim. Ela vai para onde Deus queria, desde o princípio.
E esse jardim, ao que tudo indica, ele retornará como a grande cidade que vai descer do céu. Por que eu estou falando isso? Isso a gente vai ver em outro vídeo, bem mais para frente, mas tem uma coisa muito semelhante. Naquele jardim tinha a árvore da vida e na cidade que vai descer do céu, a mesma árvore da vida estará lá. Se você tem dúvida, não se esqueça. Tem que entender a Bíblia não com a tradução em português, mas como está no hebraico. Eu estou aqui para te ajudar. E te lembrando, se você não deu like ainda, dê o like aí no vídeo. Falando em Apocalipse, vamos ver então, aqui já está ficando claro que a alma que morre em Cristo, a Nefesh que morre em Cristo, ela vai para o Gan Eden, o jardim do Éden, ou pode ser o próprio seio de Abraão, apenas expressões diferentes. Então isso aqui já está ficando claro. Agora a gente precisa ver e resolver sobre o sono da alma. Apocalipse 6, versículo 9, foi a abertura do quinto selo. Olha só o que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, no hebraico Nafeshot, o plural de Nefesh ou de Nafesh. Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse mortos aqui em hebraico mostra algo como se fosse degolado. Vi as almas, a Nafeshot. Então apareceu essas almas, elas estavam debaixo do altar. Vamos lembrar que essa visão aqui, o apóstolo João teve do céu, ele estava no céu. Céu ele está sempre no plural, Hashamayim. Por quê? Porque os céus têm vários departamentos. João estava lá, ele estava tendo as visões dos céus, e ele vê debaixo do altar, no céu tem altar. Ele vê debaixo do altar muitas almas e daqueles que foram mortos por causa do seu testemunho, o testemunho da palavra de Deus, obviamente. Clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, as almas que estavam debaixo do altar, elas começaram a falar para Deus: Senhor, julga a nossa causa. Nós fomos mortos, assassinados, degolados, e aí? Como é que fica? Vinga o nosso sangue. O que Deus fala? Primeiro Deus dá um presentinho para eles, vestiduras brancas, vestes brancas, símbolo de pureza, de santidade, e fala: gente, calma, repousem por mais um tempo, descansem. E aí, porque tem outras pessoas que vão se ajuntar com vocês, elas também vão morrer por causa do testemunho. E a gente sabe que já aconteceu. A cada pessoa que foi morta, a cada cristão que é morto em países que há terrorismo, ou como no passado que havia muito comunismo e eles eram mortos. E além disso, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, tem uma lista daqueles que vão negar a marca da besta. Esses também vão morrer e vão se juntar a esse grupo. Então Deus fala para eles: olha, repousem por um tempo. Aqui muita gente fala: aí ó, então tá aí o sono da alma. Mas o que eu quero falar com você, vamos refletir aqui. Estas almas estavam com consciência. Primeiro, a palavra aqui é Nafeshot, que vem do plural de Nefesh ou de Nafesh, ou seja,
a alma vital. Ela permanece viva no além, neste caso aqui no céu, e a gente sabe por Jesus que esse céu é o Gan Éden, o jardim de Deus, e elas estavam conscientes, elas falaram: Senhor, julga a nossa causa. Olha, há consciência. E quando fala aqui repousar, é para descansar. Ou seja, vamos falar uma gíria brasileira para ficar fácil para o nosso entendimento. Relaxa, vamos ficar calmo, vamos aguardar, vamos esperar. Mas eles estavam conscientes. E o número dessas pessoas iria aumentar. E sabemos muito bem que esse número aumenta cada vez mais. Muitas pessoas são mortas por pregar o Evangelho, por falar sobre Jesus. Paulo ele declarou: olha, para mim o viver é Cristo, é o Messias, o Mashiach, e o morrer é lucro. Por que é lucro? Porque ele sabe, ele declarou isso, que ele estaria com o Senhor, aonde nós vemos aqui que a consciência ela permanece. Então a Neshama, ou seja, o fôlego de vida, Deus ele sopra, ou seja, com o Urua, com o Espírito ele sopra, e quando a Neshama de Deus, a alma de Deus toca no homem, então forma-se a Nefesh, a alma vital, a alma com o sangue, ou seja, os sentimentos, a vontade, o intelecto, o raciocínio. Você tem tudo isso e pode ter certeza que você não precisa ter medo da morte se você estiver em Cristo, porque você vai para um lugar melhor. E sabemos também que um dia aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado, incorruptível. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Eu espero poder ter te ajudado. Então, aqui falando bem claro, para mim não há sono da morte. Para mim, pelo que eu entendo aqui do hebraico, palavras de Jesus, nós morremos, nós vamos para o Gan Éden e lá nós aguardamos, nós descansamos, repousamos, mas com a consciência. Ou seja, a gente não fica dormindo, a gente não fica apagado. Nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Que Deus te abençoe, que o eterno Deus possa trazer mais entendimento ao teu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.